Se o maior problema da sua vida espiritual não fosse falta de fé, mas falta de hábitos certos? John Wesley não se tornou um gigante espiritual por causa de dons, nem por causa de talento, nem porque viveu num tempo mais espiritual do que o nosso. E se eu te dissesse que foram hábitos simples, repetidos diariamente, que moldaram um homem comum e transformaram nações inteiras? John Wesley tinha falhas, tinha crises, tinha dúvidas profundas, mas ele construiu uma vida espiritual tão sólida que influenciou a Inglaterra, os Estados Unidos e o cristianismo moderno como conhecemos hoje. E o mais perturbador? Os hábitos que formaram Wesley ainda estão disponíveis hoje, mas quase ninguém tem coragem de praticá-los. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu não vou te entregar frases motivacionais. Eu vou te mostrar o sistema espiritual, os hábitos invisíveis e as disciplinas silenciosas que fizeram de John Wesley um gigante diante de Deus. E no final, eu vou te fazer perguntas que talvez você nunca tenha se feito e que podem mudar completamente sua vida espiritual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like. Mas vamos aos hábitos. Hoje, muitos querem a unção de Wesley, o impacto de Wesley, a autoridade espiritual de Wesley, mas sem a disciplina de Wesley, a profundidade de Wesley, o compromisso diário de Wesley. Vivemos a era da espiritualidade instantânea. 5 minutos de devocional, um versículo solto, uma oração apressada, e depois nos perguntamos por que não mudamos. Wesley diria algo duro, mas verdadeiro. Deus trabalha profundamente em pessoas que o levam a sério, todos os dias. Agora vamos aos hábitos que moldaram esse homem. Hábito 1. Tempo sagrado e inegociável com Deus. John Wesley acordava às 4 horas da manhã. Todos os dias, por décadas. Não porque era místico, mas porque acreditava em algo simples. Deus merece o melhor horário do meu dia, não as sobras. As primeiras horas eram dedicadas à oração profunda, leitura das Escrituras, autoexame e consagração do dia. Nada de distrações, nada de pressa. Ele dizia: aquele que não reserva tempo diário para Deus acabará vivendo sem consciência de Deus. Perceba, não é sobre o horário específico, é sobre prioridade inegociável. Ele dizia: embora eu esteja sempre com pressa, nunca estou apressado, porque nunca assumo mais trabalho do que posso fazer com calma perfeita. E essa calma começava às 4 horas da manhã. Das 4 às 5, uma hora inteira dedicada à oração pessoal intensa. Não era aquela oração rápida, corrida, era imersão total. Súplicas, intercessões, confissões e adoração. Uma hora completa. Mas Wesley ia além. Das 5 às 6, ele se dedicava ao estudo bíblico intensivo, não leitura casual. Estudo profundo, em grego e hebraico originais, com comentários, meditação, memorização. E aqui está o princípio que você precisa capturar. Wesley conquistou o dia conquistando a manhã. Quando às 6 da manhã ele já tinha passado 2 horas com Deus, o resto do dia era consequência natural dessa fundação. Você não precisa acordar às 4 horas, mas e se você acordasse 30 minutos mais cedo? E se você desse a Deus o primeiro momento do seu dia, não as sobras do seu cansaço noturno? Wesley provou que quem controla a manhã, controla. Hábito 2. Leitura bíblica com propósito transformador. Wesley não lia a Bíblia para cumprir tabela. Ele lia com 3 objetivos claros. 1. Conhecer o caráter de Deus. 2. Expor o próprio coração. 3. Produzir a obediência prática. Ele fazia perguntas ao texto como: o que este texto revela sobre Deus? O que este texto revela sobre mim? O que precisa mudar hoje? Wesley acreditava que conhecimento sem obediência endurece o coração. Por isso, cada leitura terminava em decisão prática. John Wesley lia enquanto cavalgava. Deixe isso penetrar por um momento. Ele literalmente amarrava as rédeas do cavalo ao braço e lia livros enquanto viajava quilômetros e quilômetros pelas estradas empoeiradas da Inglaterra. Esse homem lia em média 5 a 6 horas por dia, todo dia, durante toda a vida. Ele dominava latim, grego, hebraico, francês e alemão.
Escreveu gramáticas, dicionários, comentários bíblicos, livros de medicina, tratados teológicos. Mas aqui está o que é realmente revolucionário. Wesley não acumulava conhecimento por vaidade intelectual. Ele tinha um propósito cristalino. Todo livro que lia, toda língua que aprendia, todo conceito que dominava tinha um único objetivo: comunicar o Evangelho com mais clareza e poder. E aqui está a lição brutal que você precisa encarar. Muitos cristãos hoje têm mais acesso à informação em um smartphone do que Wesley teve a vida inteira, mas sabem infinitamente menos sobre a Bíblia, teologia e como aplicar a fé na vida real. Wesley fez de cada momento uma oportunidade de aprender. Ele transformou horas de viagem a cavalo em biblioteca móvel, transformou conversas casuais em oportunidades de debate teológico, transformou cada experiência em lição. E ele tinha uma regra de ouro: não ler nada que não o aproxime de Deus ou não o torne mais útil ao próximo. Pergunte a si mesmo agora: o que você está lendo? O que você está estudando? Quanto tempo você dedica semanalmente para crescer intelectual e espiritualmente? Wesley nos ensina que gigantes espirituais são estudantes perpétuos. Eles nunca param de aprender porque sabem que conhecimento aplicado com sabedoria é poder transformador. E agora atenção, porque no próximo hábito está algo que a maioria dos cristãos evita, mas que Wesley considerava absolutamente essencial para a santidade real. Hábito 3. Autoexame espiritual diário. Esse hábito separa curiosos de discípulos. Todos os dias, Wesley se examinava diante de Deus. Ele não fazia isso para se condenar, fazia para não se enganar. Wesley dizia: o coração humano é especialista em se justificar. O autoexame quebrava ilusões espirituais. Nos diários de John Wesley, Journal, e nas práticas das classes metodistas, vemos algo muito claro. Wesley acreditava que a consciência precisa ser mantida sensível, ou ela se torna complacente. Ele via o coração humano como algo traiçoeiro, ecoando Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por isso ele se perguntava diariamente: onde permiti pensamentos que não glorificam a Deus? Onde falei palavras que não edificaram? Onde negligenciei uma oportunidade clara de amar? Fui governado hoje pelo Espírito ou por mim mesmo? Essas perguntas não eram genéricas, eram direcionadas. Wesley acreditava que muitos cristãos se perdem não por rebelião, mas por relaxamento espiritual gradual. Não foi uma grande queda, foi uma oração encurtada, um pecado justificado, uma disciplina adiada, uma consciência ignorada. E quando percebem, já estão longe. O autoexame diário funcionava como um freio espiritual. Aqui está algo crucial. Wesley não se examinava para se punir, ele se examinava para se alinhar. Ele acreditava que Deus revela o pecado não para humilhar, mas para curar. Por isso, quando o exame revelava falhas, Wesley não fazia drama emocional, ele fazia algo prático. Quando Wesley identificava orgulho, buscava práticas conscientes de humildade. Ira, treinava respostas mais mansas. Preguiça espiritual, ajustava a rotina. Falta de amor, criava atos intencionais de serviço. Ele não deixava o pecado apenas exposto, ele o tornava enfrentado. Isso transformava o autoexame em disciplina formadora, não em introspecção vazia. Hábito 4. Santidade como processo, não discurso. Para Wesley, santidade nunca foi um conceito abstrato, nunca foi apenas um tema de sermão, nunca foi uma discussão teológica elegante. Santidade para ele era algo mensurável, visível e vivido diariamente. Wesley acreditava que um cristão podia falar corretamente sobre santidade e ainda assim estar espiritualmente estagnado. Por isso, ele fazia uma distinção clara entre duas coisas: santidade confessada e santidade praticada, e só uma delas transforma vidas. Nos sermões sobre perfeição cristã, Wesley insiste repetidamente em um ponto: santidade não é ausência absoluta de fraqueza, mas amor perfeito governando o coração. Para ele, a santificação não acontecia por acidente,
nem pelo passar do tempo, nem por ouvir bons sermões. Ela acontecia por meio de cooperação consciente com a graça de Deus. Deus age, mas o cristão responde. Wesley observava algo alarmante nas igrejas de sua época e que continua atual. Muitos defendiam a santidade com palavras, admiravam a santidade nos outros, ensinavam sobre santidade, mas não organizavam a vida para vivê-la. Wesley diria hoje: santidade que não muda hábitos é apenas discurso religioso. Wesley rejeitava a ideia de que santidade fosse um momento espiritual isolado. Para ele, santificação era progressiva, consciente, contínua e prática. Ele acreditava que Deus revela uma área de cada vez. E aqui está algo importante. Wesley não exigia a perfeição instantânea, mas exigia honestidade e resposta imediata. Quando Deus apontava algo, ele respondia. Esse hábito se manifestava de forma muito concreta. Se Wesley percebia orgulho, ele se colocava deliberadamente em posições de serviço simples. Apego ao dinheiro aumentava sua generosidade. Dureza no trato, treinava palavras mais brandas. Falta de amor, buscava contato intencional com os marginalizados. Santidade não era sentir algo, era fazer algo. Um princípio fundamental de Wesley. Wesley dizia algo profundamente desconfortável. A graça que não transforma o comportamento não é graça compreendida. Para ele, toda graça recebida exige uma resposta obediente, não para merecer salvação, mas porque a salvação produz frutos. Hábito 5. Comunidade com responsabilização. Wesley odiava cristianismo isolado. Ele dizia: não existe santidade que não seja vivida em comunhão. John Wesley criou algo chamado Sociedades Metodistas. E não era só um grupo de estudo bíblico casual. Era algo muito mais profundo e muito mais desafiador. Wesley dividia essas sociedades em pequenos grupos de 5 a 7 pessoas, chamados classes. Esses grupos se reuniam semanalmente, sem falta. E o que acontecia nessas reuniões é absolutamente revolucionário. Cada membro tinha que responder publicamente, diante dos outros, a perguntas brutalmente honestas sobre sua vida espiritual. Perguntas como: você cedeu a algum pecado conhecido esta semana? Você tem algum ressentimento ou amargura contra alguém? Você foi honesto em todos os seus negócios? Você gastou tempo sozinho com Deus diariamente? Há algo que você está escondendo que deveria confessar? Nada de fingimento, nada de máscaras religiosas, nada de respostas superficiais. Era transparência radical ou você era removido do grupo. E aqui está o que é chocante. As pessoas amavam isso. Por quê? Porque finalmente tinham um espaço onde podiam ser reais, onde podiam lutar juntos, onde não precisavam fingir perfeição. Wesley contava que nos primeiros anos do movimento, muitas pessoas chegavam à igreja moralmente destruídas. Alcoólatras, jogadores compulsivos, pessoas presas em ciclos de pecado que não conseguiam quebrar sozinhas. Mas quando entravam nas classes, algo sobrenatural acontecia. O poder da transparência, combinado com amor genuíno e responsabilidade mútua, quebrava correntes que anos de religião formal não conseguiram tocar. Wesley dizia que 9 em cada 10 pessoas que se convertiam, mas não entravam em uma classe, acabavam voltando para o mundo. E aqui está o princípio que você não pode perder. Wesley descobriu que transformação genuína raramente acontece em isolamento. Precisamos de outras pessoas que nos amem o suficiente para nos confrontar, nos encorajar, nos carregar quando estamos fracos. Ele dizia: o cristianismo é essencialmente uma religião social. Torná-lo solitário é destruí-lo. Compare isso com o cristianismo moderno. Quantos de nós vamos à igreja aos domingos, sorrimos, dizemos que está tudo bem e voltamos para casa sem que ninguém realmente conheça nossas lutas, nossos fracassos, nossos medos? Wesley não aceitaria isso nem por um segundo. Para ele, se você não estava em profunda comunidade com outros crentes, você não estava realmente vivendo o cristianismo bíblico. Hábito 6. Disciplina organizacional extrema. Aqui está algo que choca muitas pessoas. John Wesley era obsessivamente organizado.
Cada minuto do dia tinha propósito definido. Wesley mantinha um diário detalhado. Todos os dias, sem falta, ele registrava o que fez, quanto tempo levou, os resultados alcançados. Ele analisava sua produtividade constantemente e ajustava. Um dia típico de Wesley aos 50 anos se parecia com isso. 4 horas, oração pessoal. 5 horas, estudo bíblico. 6 horas, café da manhã e preparação. 7 horas, viagem a cavalo e leitura. 12 horas, pregação e almoço. 14 horas, visitas pastorais. 17 horas, reunião com líderes. 19 horas, jantar e correspondência. 21 horas, leitura devocional. 22 horas, dormir. Percebe? Cada hora contabilizada, cada atividade intencional, zero desperdício, zero procrastinação. E Wesley não apenas organizava o próprio tempo, ele criou sistemas organizacionais para todo o movimento metodista. Estabeleceu hierarquias claras, processos de responsabilização, métodos de comunicação, protocolos de resolução de conflitos. Ele dividiu a Inglaterra em circuitos de pregação, treinou centenas de pregadores leigos e os designou estrategicamente. Criou conferências anuais, onde todos os líderes se reuniam para prestar contas, aprender, planejar. Wesley escrevia constantemente cartas, estima-se mais de 100.000 durante a vida, orientando, corrigindo, encorajando pregadores em todo o país. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo em cada canto do movimento. E aqui está a lição que muda o jogo. Paixão espiritual sem organização resulta em caos. Muitos cristãos bem-intencionados falham porque não têm disciplina organizacional. Wesley provou que você pode ser profundamente espiritual e extremamente organizado. Na verdade, a organização é uma expressão de mordomia fiel do tempo que Deus nos deu. Pergunte-se, como você está usando suas 1.680 horas semanais? Quantas horas você desperdiça em entretenimento vazio? Quanto tempo você gasta sem propósito claro? Wesley nos desafia. Se cada momento importa eternamente, não deveríamos administrar nosso tempo com seriedade mortal? Hábito 7. Jejum regular e disciplinado. Wesley jejuava toda quarta e sexta-feira, até às 15 horas. Não por legalismo, mas por alinhamento espiritual. Ele via o jejum como disciplina do corpo, sensibilidade espiritual, treinamento da vontade. Jejum, para ele, não era castigo, era ferramenta. E agora vem a pergunta que muda tudo. Esses hábitos funcionavam por quê? Eram diários, eram simples, eram profundos, eram sustentáveis, eram focados em transformação. Não havia atalhos, não havia glamour, havia fidelidade. Você não precisa viver como Wesley viveu, mas pode aprender com o sistema. Comece pequeno. 30 minutos diários com Deus, leitura com perguntas, uma decisão prática por dia, um momento semanal de autoexame, uma pessoa para prestação de contas. Consistência transforma mais do que intensidade esporádica. Agora seja honesto consigo mesmo. Primeira, seus hábitos espirituais estão formando você ou apenas ocupando tempo? Segunda, se alguém observasse sua rotina, veria alguém sério com Deus? Terceira, o que você está chamando de fraqueza que na verdade é falta de disciplina? Quarta, se John Wesley vivesse hoje, o que ele mudaria primeiro na sua rotina? Essas perguntas importam, porque Deus transforma pessoas conscientes. Responder nos comentários não é apenas engajamento, é compromisso público. Se este vídeo te confrontou, te despertou ou te fez pensar seriamente sobre sua vida espiritual, digite nos comentários: eu escolho hábitos que formam santos. Aqui não é entretenimento raso, é mergulho profundo na fé que mudou o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.